Estar em um ambiente cristão não nos assegura que nunca iremos pecar. E será que nós, como verdadeiros cristãos, estamos preparados para nos levantar depois de uma queda? E será que nós, como cristãos, estamos preparados para ajudar outra pessoa quando erra? E é por esse motivo que hoje devemos falar sobre isso. Olá, ministros, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Gabi Baez e este é o Evangelho em Danças. E no vídeo de hoje nós trataremos o tema 5 passos para se reerguer depois de pecar. Mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que ajuda bastante o canal. Se você também não me segue no Instagram, segue lá, é @GabiBaez, porque lá a gente sempre conversa um pouquinho mais de perto. Sendo assim, bora pro vídeo! Lembrando que a minha intenção aqui não é passar a mão na cabeça de ninguém que pecou e nem passar a mão no erro de ninguém. A minha única intenção com esse vídeo é ajudar as pessoas que de fato se arrependeram e estão tentando se reerguer. Passo 1. Se arrependa de verdade do seu erro e abandone a prática. Ou seja, abandone o pecado. Em Lucas, no capítulo 31, o versículo 32 diz, a parte B do versículo, eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Infelizmente, enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos tentações e nem sempre estaremos fortes o suficiente para não cair. Mas não significa também que porque você pecou é o fim da sua vida. Não significa também porque você errou que você deve morrer. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, diz, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. Ou seja, de algum jeito iremos pecar algum dia. Mas o primeiro passo para você que pecou, se arrependeu e quer realmente se erguer é se arrependa e abandone imediatamente o pecado. Passo 2. No passo 2 é, peça perdão para as pessoas afetadas. Sempre que pecarmos, infelizmente vamos ferir alguém. Seja essa pessoa quem for, pai, mãe, irmãos, amigos, sempre iremos tanto decepcionar pessoas, quanto também magoar as pessoas. Faça a sua parte, mesmo que a outra pessoa não aceitar. Porque nós sabemos que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então nós só podemos fazer a nossa parte, que é pedir perdão àquela pessoa. E em Lucas, no capítulo 17, no versículo 13, diz, tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Eu ainda acredito que o perdão é um processo. Cada pessoa tem o seu momento de perdoar ou não, mas a Bíblia é clara quando diz, perdoe o seu irmão se ele se arrepender. Não se importe com o julgamento de terceiras pessoas quando você pedir perdão. As pessoas vão julgar e às vezes vão falar, se arrependeu porque foi pega no pulo, se arrependeu porque descobriram. Mas não se limite a isso. Você sabe a verdade, o seu coração. E o mais importante é que você e Deus saibam o que se passa no seu coração. Esse é o mais importante. É o que Deus sabe. Se Deus sabe do seu coração, já é o suficiente. E não é preciso de aprovação nenhuma de terceiro. Portanto, apenas peça perdão para as pessoas afetadas. E é aí que vem o passo 3. E o passo 3 é, se humilhe para Deus e se entregue em oração e súplica. Deus é o único que tem total poder. Só Ele pode mudar não somente o pensamento da pessoa afetada ou das pessoas afetadas, como o seu coração. É muito difícil quando caímos e queremos nos levantar e temos sensação de culpa, nós temos pensamentos até de morte, ou seja lá qual pensamento que já tenha passado pela sua cabeça no momento em que você tem errado. Mas nós não somos ninguém para julgar, porque se a própria Bíblia diz que não há uma só pessoa que não peque, é porque realmente não há. Então as pessoas simplesmente pecam de maneiras diferentes. Isaías 43:25 diz, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Nós somos cristãos e como os cristãos nós levamos a Bíblia como regra de fé e prática. Portanto, tudo é sobre Deus.
O Evangelho é sobre Jesus. A nossa vida é sobre Jesus. Ser cristãos é sobre Jesus. E se é sobre Jesus, automaticamente é sobre a morte de Jesus na cruz. E é sobre a morte de Jesus na cruz, é sobre o arrependimento. Nós temos que nos arrepender, é sobre isso, é tudo sobre isso. E não importa se você pecou pequeno, se você pecou grande, o importante é o mesmo sentimento. Se arrependa, mas se humilhe para Deus, porque somente Deus pode mudar a sua vida, só Deus pode mudar a sua história. Meu pai tem o costume de falar algo que é realmente importante. Ninguém pode te julgar, mas também ninguém pode te absolver. Portanto, somente aquele que é juiz pode todas as coisas. E o mais lindo, ele não se lembra mais dos seus pecados. Portanto, nós não somos ninguém para ficar acusando as pessoas. Até porque, não se esqueça, você não é perfeito. Se entregue a Deus e Ele pode simplesmente transformar a sua vida, apagar suas transgressões e te ajudar a se reerguer de uma forma como você nunca foi. Passo 4. Encare as consequências de cabeça erguida. Querido, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Um erro não te define, não define a sua trajetória, não define a sua vida inteira. Você é vitorioso, você é vencedor, porque Jesus morreu numa cruz por nós e Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Infelizmente, no nosso mundo, nós temos consequência dos nossos atos e sim, temos que enfrentar as consequências, porque Deus, Ele é justiça e sim, Ele é perdoador. Ele perdoa o seu pecado, porém Ele não tira as consequências do seu erro. Mas se você quer se reerguer na vida, se você realmente quer se reerguer na presença de Deus como um servo do Senhor, depois de haver cometido um pecado, você precisa entender que as consequências virão, mas que você precisa passar por essas consequências com a cabeça erguida. Isso não quer dizer que você tem que ser orgulhoso. No passo 3 você vai estar se humilhando, mas para Deus, para a pessoa que é a única que pode resolver os problemas. Geralmente, as pessoas afetadas são as pessoas que querem justiça. E sim, é entendível também, porque se nós nos colocarmos no lugar das pessoas afetadas, talvez também iríamos querer isso. Porém, permaneça de cabeça erguida, porque você é vencedor. É difícil passar pelos momentos, o pós-pecado, por causa das consequências. No livro de Salmos, no capítulo 103, do versículo 8 até o 12, diz: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nessa palavra está claro que Deus não nos trata conforme o nosso pecado. E Ele não nos atribui a isso. Portanto, a única coisa que você, como uma pessoa que pecou, pode fazer é realmente orar e pedir para Deus para que transforme, para que ajude as pessoas afetadas, porque realmente são sementes que plantamos momentos que nós erramos. E as consequências também nos fazem crescer, porque através dela nós nos quebrantamos e entendemos muitas coisas depois que elas vêm e depois que acontecem. Infelizmente não é possível passar por um processo de se reerguer sem que as consequências venham, mas passe por esse processo com a cabeça erguida, crendo no propósito de Deus, porque você é mais que vencedor. E lembre-se, a morte de Jesus foi justamente pelos seus pecados. Ele sabia que você ia pecar e mesmo assim te escolheu. Não desista, mas também não cometa os mesmos erros. Aprenda com eles, para que assim você possa se tornar uma pessoa melhor. Passo 5. Se abra para o novo de Deus para a sua vida. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado
chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Siga em frente sem ficar amarrado ao passado. Infelizmente, você não pode voltar atrás e fazer diferente. Mas você pode prosseguir e fazer algo novo na sua vida. Não deixa a culpa, a amargura, a tristeza, a depressão, a solidão, as críticas, os julgamentos, as decepções te empurrarem para o buraco. Jesus pagou um preço muito alto pela sua vida e o que Ele quer de verdade de você é simplesmente que você se arrependa e não volte a cometer os mesmos erros. Deus recalcula a rota da sua vida. Enquanto há vida, há tempo de correr atrás do prejuízo. Enquanto há vida, há tempo de se arrepender dos pecados, se erguer a cabeça. Os maiores pensamentos em um momento de pecado são pensamentos de derrota, pensamentos de que aquilo te define a vida inteira. Mas não te define a vida inteira. É possível se levantar, continuar fazendo a obra de Deus e seguir em frente. Nada voltará a ser como era antes, realmente. Mas com Deus poderá ser melhor do que nunca foi. Confie nos planos de Deus. Se erga, não fique no chão. Lá não é lugar para os filhos de Deus. Então é isso, ministros, o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.